Pronto. Às vezes o tempo se fecha pra gente, o que era certeza se torna ilusão. O pingo judiado não quer mais loucuras e os rumos cansados não têm direção. É hora dos sonhos ganharem o mundo, transpondo fronteiras do próprio destino. O homem não deve ceder aos tropeços, pois quem vence as pedras aprende o caminho, aprende o caminho. Vida fora, buscando nas horas razões e verdades, assim na estradeira. E assim meus limites se tornam pequenos, levando os anseios para além das porteiras. De alma curtida, emoção renovada, meu pingo de estrada se aparta do freio. E a sorte nos mostra que o rumo é uma aposta, e só anda bem quem compõe os arreios, compõe os arreios. Estamos aqui novamente na casa de Maurício para a leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. E com essa finalidade, nós elevamos nosso pensamento pedindo a autorização da cúpula da casa, pedindo a proteção dos mentores desta casa e dos nossos protetores, para que o que aqui for falado seja realmente o que precisa ser ouvido por nós encarnados e os desencarnados que nos acompanham. Então, para dar início, nós faremos uma prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém. Então, com esta prece, nós damos início ao nosso trabalho, passando a palavra à nossa irmã encarregada do Evangelho no dia de hoje. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Itens 1 a 5. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22. Por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta, e era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Ele vai ainda mais longe, visto que ameaça lançar ao fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer situação, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa? É que toda palavra que ofenda é expressão de um sentimento contrário à lei do amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humildade perante a Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas como entender o significado dessas palavras? Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Se Jesus havia recomendado renunciar aos bens desse mundo e prometia-os do céu, o homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. O que Jesus recomenda é que não se dê aos bens da terra mais importância do que as do céu. Por essas palavras, Jesus quis dizer que até agora os bens da terra foram privilégio exclusivo dos violentos, dos quais os violentos se apossaram, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos, que frequentemente esses não têm o necessário, enquanto os outros têm em excesso. Promete Jesus que a justiça lhe será feita assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Mansos, que vem de mansuetude, de mansidão, de calma. Por incrível que pareça, essas recomendações do Cristo, feitas há mais de 2000 anos no Sermão da Montanha, ainda não encontram eco na maioria da população em geral, dos seres humanos encarnados nesse planeta. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos e nós passamos por situações em que nem de perto nós somos mansos e pacíficos. Vemos isso em situações cotidianas, vemos carência de mansuetude no trânsito, no trabalho, nas nossas atividades diárias, nas nossas convivências no centro espírita e principalmente na nossa intimidade, no íntimo do nosso lar.
Mas por que então, se uma recomendação feita há 2000 anos pelo Cristo é tão difícil ainda para nós, que já trilhamos toda essa caminhada de encarnações nesse plano? Nós podemos fazer uma análise da nossa natureza, porque nós somos animais racionais, mas somos animais e temos o nosso íntimo nessa nossa história de evolução. A agressividade, o impulso da agressividade que nos leva à ira e à cólera. Mas também nós não devemos e não podemos negar essa agressividade que nos é inata. Mas também tenhamos a compreensão que já, tanto espiritualmente como fisiologicamente, nós já tivemos uma evolução para que nós não nos comportemos mais dessa forma impulsiva, instintiva e inata. A nossa trajetória espiritual, devido às inúmeras encarnações, fez com que o nosso espírito, através das experiências vividas ao longo de todo esse tempo, fosse minimamente se acalmando. E as nossas encarnações no plano terreno também provocaram mudanças no nosso cérebro, no nosso córtex cerebral, fazendo com que nós já tenhamos o nosso raciocínio e nós tenhamos condições de discernir mais racionalmente e menos instintivamente. É necessário que nós não neguemos essa agressividade, porque essa agressividade, ela nos é inata e ela, em termos de evolução, ela foi fundamental para que nós pudéssemos preservar a espécie quando, nos primórdios da humanidade, essa impulsividade nos protegia de um ataque ou nos fazia fugir, fazendo com que nós preservássemos a nossa vida e assim dando a continuação da espécie. Só que já não cabe mais esse tipo de atividade, de instinto, de reação inata, sem que passe pelo crivo da consciência. Nós já temos desenvolvimento suficiente. E de que nós estamos falando? Nós estamos falando das mínimas atitudes. Nós estamos falando de palavras que nós devemos proferir num tom de docilidade, de afabilidade e principalmente na energia que nós emitimos vai ser a energia que nós vamos receber. Que nós tratemos o nosso próximo, o nosso irmão, o nosso familiar da maneira que nós gostaríamos de ser tratado. Já não cabe mais essa irracionalidade nas nossas atitudes. A afabilidade, a doçura, o carinho, a caridade que nós demonstrarmos nas nossas atitudes fazem com que minimamente a nossa psicosfera, a psicosfera ao nosso redor, a atmosfera psíquica seja melhorada. E isso se dá no micro e se dá no macro. Da maneira que nós formos, que nós tratarmos o nosso irmão, provavelmente será a maneira que nós vamos ser tratados também. É muito difícil nós fazermos essa análise enquanto ainda nós vivemos numa sociedade em que a agressividade, em que o revide, em que a violência é uma constante. Mas já sobre esse aspecto, o Cristo, muito apropriadamente, como sempre nas suas colocações, ele já previa que num futuro essa faixa vibracional, esse comportamento já não seria mais compatível com a humanidade terrena. Ele afirma nesta passagem: bem-aventurados aqueles que são mansos, pois possuirão a terra e herdarão, serão considerados filhos de Deus e herdarão a terra. Mas que terra é essa? Ela pode ser interpretada como esse espaço
esse território de foro íntimo, porque se nós vibrarmos externamente de uma maneira calma, nós estamos só emitindo o que nós temos dentro. Então, no momento que eu internalizo essa calma, que eu me aproprio dos meus sentimentos, eu passo a administrar realmente a minha vida. Porque quantas e quantas pessoas, e nós, quantas vezes no momento de ira, de destempero, que nos encolerizamos, nós imediatamente, após a reação, nós paramos, pensamos, racionalizamos e imediatamente nos arrependemos. Que poderíamos ter feito de outra maneira se tivesse sido um minuto que esse impulso tivesse sido contido pela nossa razão e também pela nossa emoção, pelo nosso coração. É disso que o Cristo falava. Nós vivemos num momento de transição. E assim como a psicosfera do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, o nosso planeta maior também passa por uma transição energética vibratória. Era disso que o Cristo falava quando diz que os mansos herdarão a terra. Essa nova terra, essa terra regenerada, onde não o mais forte, onde não o mais bruto, mas o mais sensível e o mais adaptável vai permanecer. É disso que o Cristo já antevia. Nós podemos pensar, mas como numa sociedade onde os mais fortes ainda, utilizando dessa habilidade, dessa característica, da fortaleza, da agressividade, conquista, explora e massacra o mais fraco, como esse mais fraco, esse mais sensível, assustado, acovardado, como ele vai poder resistir? Nós tivemos há milênios os animais mais fortes que já habitaram a crosta terrestre, que foram os dinossauros, e eles foram dizimados, porque para a nova faixa terrena, para a nova faixa vibratória e para o estabelecimento da raça humana, não haveria condições desses mais fortes persistirem no planeta para que os mais fracos pudessem se desenvolver. Houve os grandes cataclismas, os dinossauros pereceram e os mais fracos, os mais adaptáveis, permaneceram. Nós podendo fazer uma analogia, uma simbologia, podemos refletir quantos homens dinossauro nós ainda temos na nossa faixa terrestre. Pessoas que, por terem um emocional ainda muito ressentido, muito magoado, muito ferido, ferem os seus irmãos no trânsito, no governo, em casa, na sociedade em geral. Pois esses homens dinossauro também perecerão. E os fracos, e os mansos, e os pacíficos, os caridosos, serão os herdeiros dessa nova terra. Dessas palavras proféticas do Cristo, herdarão esse novo planeta de regeneração, de paz, de mansuetude, onde estarão condizentes com esse novo padrão vibratório. Então, que nós reflitamos, que nós pensemos, que nós assumamos essa nossa agressividade, não negando, mas analisando, vendo o que ainda nos desperta como espíritos imortais, a cólera, a ira, a raiva, a agressão, que a gente reflita, que a gente sublime esses instintos inferiores e que a gente deixe essa mansuetude se apossar do nosso espírito.
mesmo que sendo necessário um momento de pausa e de reflexão, mas a análise e a não emissão da violência, a não emissão da agressividade, e sim o respeito pelo meu próximo, o amor pelo meu próximo e o compartilhamento dessa paz com o próximo. Em todas essas instâncias, esses locais que o plano físico nos proporciona. Em casa, no trabalho, no centro espírita, em sociedade. Nos nossos relacionamentos íntimos. Sejamos nós capazes e aptos a sermos esses herdeiros dessa terra de mansidão, de paz e de amor ao próximo como a si mesmo. Que assim seja. Agradecemos então a nossa irmã que fez a leitura, o comentário, pedindo que essa explicação chegue a todos, encarnados e desencarnados. E neste momento em que estamos encerrando o trabalho, pedimos por nós e por todos aqueles que nos acompanham, pelos irmãos que estão sofrendo, pelos irmãos que estão privados da liberdade, seja essa liberdade física ou espiritual, mas que todos possam receber a palavra, o consolo, a luz e possam sair desta situação melhor do que quando nela ingressaram. Pedimos que Maria, nossa doce mãe, nos envolva com seu manto de luz para que a nossa caminhada seja mais leve, mais clara, mais precisa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz e a luz permaneça sempre conosco.